Tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre restos a pagar, processados e não processados. Primeiro vamos entender o que seja restos a pagar processados, tá? Ou seja, vamos antecipar um pouco, vamos saber o que é restos a pagar. De acordo com a Lei 4.320, em seu artigo 36, restos a pagar são as despesas empenhadas e não pagas até o fim do exercício financeiro, ou seja, 31 de dezembro do exercício corrente. Tá? Agora vamos para a classificação. Como é que se classifica os restos a pagar? Nós temos duas classificações: restos a pagar processados e restos a pagar não processados. Vamos ver então como é que funciona. Restos a pagar processados. Tá? Os restos a pagar processados são as despesas que foram empenhadas dentro do exercício financeiro em que o fornecedor entregou o bem ou serviço ou a mercadoria. Contudo, a organização pública não realizou o pagamento, ou seja, passou pela fase da liquidação, mas quando chegou em 31 de dezembro, não houve o pagamento da despesa. Por isto, o nome é restos a pagar processados. Tá? Agora vamos ao entendimento do que seja restos a pagar não processados. São as despesas que foram empenhadas, mas que, contudo, o fornecedor não entregou o bem ou serviço. Ou seja, não passou pela fase da liquidação da despesa. Por isto, o nome é restos a pagar não processados, diferenciando dos restos a pagar processados. Ou seja, meus queridos, vamos entender o seguinte: ele só vai ser processado quando passar pela fase da liquidação da despesa, ou seja, a entrega do bem, a entrega da mercadoria, e não ter sido feito o pagamento da despesa dentro do exercício. Então, por isso que é nome inscrição de restos a pagar processados. Não processados é quando aconteceu o empenho, porém o fornecedor não em nenhum momento entregou a mercadoria ou prestou um serviço de acordo com o que foi empenhado. Por isso é o nome restos a pagar não processados. Agora vamos falar da prescrição, tá? Se há ou não prescrição desses restos a pagar, tá? Prazo prescricional para os restos a pagar processados, tá, pessoal? Eles prescrevem 5 anos. Como assim, professor, em 5 anos? Vamos supor que nós estejamos no exercício de 2017 e chegou em 31 de dezembro, essas despesas que foram empenhadas e que o bem ou serviço foi entregue não foram pagas. Então, a administração pública, ela inscreve automaticamente no final do exercício de 2017, ou seja, em 31 de dezembro de 2017, em restos a pagar processados. Aí nós temos 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. 5 anos. Validade e prazo prescricional. Então você deve estar se perguntando: e se a administração não efetuar o pagamento? Não existe, pessoal. A administração ela não pode enriquecer ilicitamente através de um serviço ou um bem prestado. Ela vai ter que pagar, tá? Porque já houve lá atrás uma despesa empenhada, já houve uma dotação orçamentária para esse tipo de despesa, tá? Mas como acontece? Vamos supor que passou 2 anos e a empresa se manifestou para querer receber. Claro, ela prestou serviço, ela entregou o bem. Então ela vai notificar a administração pública, vai notificar o gestor. Então o gestor ele vai ter que se manifestar quanto ao pagamento. Então neste momento o prazo é interrompido de restos a pagar. E de acordo com uma súmula do STF, esse prazo conta por mais de 2 anos e meio. Aí sim a administração pública vai ter que pagar esses restos a pagar processados.
Porque, de repente, meus queridos, a administração ela pode estar encontrando dificuldades para pagar o fornecedor. De repente, essa empresa mudou de endereço e não informou a administração pública. Ou, essa empresa tem uma conta corrente que essa conta tem restrição e não pode receber depósitos. Ou outros motivos particulares que a administração não consegue efetuar o pagamento ao fornecedor, à empresa que prestou os serviços. Tá? Agora vamos falar em restos a pagar não processados. Como é que se entende o prazo prescricional? Tá. O prazo prescricional é o mesmo para o restos a pagar processados, ou seja, 5 anos. Contudo, tem uma diferença da validade. A validade dos restos a pagar não processados é de 1 ano e meio, ou seja, no segundo exercício da inscrição até a metade, ou seja, vamos supor que em 31 de dezembro, tá, de 2018, nós escrevemos a despesa de restos a pagar não processados. Então, nós vamos contar 2019, quando foi em 30 de junho de 2020, estes restos a pagar, eles perdem a validade. Tá, pessoal? Eles perdem a validade. Mas aí nós temos que pensar no seguinte: como é que acontece essas inscrições dos restos a pagar não processados? Ela é automática? Não, pessoal. Aí o gestor público, na figura do ordenador de despesa, que é aquela figura dentro do órgão que ordena, que paga, que libera, ele vai ter que ver alguns critérios para a inscrição de restos a pagar não processados, tá? O primeiro critério, tá? A despesa está a liquidar, ou seja, há interesse do fornecedor em prestar esse serviço, ou seja, a despesa vai entrar na fase da liquidação. Se tiver o quê? Inscreve restos a pagar. Segundo, tá? Segundo, existe transferência referente a convênios, tá? Se existe transferência referente a convênios, então deve se inscrever em restos a pagar não processados. Terceiro, tá? A administração pública tem dívida no exterior, tá? Se tem dívida no exterior, então escreve-se em restos a pagar não processados. Quarta, há interesse da administração pública na prestação do serviço ou na entrega do bem? Tá, se você não encontrar nenhum dos motivos, isso é melhor que se encaixa. Então, a administração pública tem interesse ainda na prestação do serviço, no recebimento do bem, então deve se inscrever em restos a pagar e não processados. E o último, prazo, pessoal. Vamos supor que a licitação ocorreu em dezembro, o processo licitatório, a empresa foi homologado, foi adjudicado, tudo mais, e vamos supor que a empresa só vai entregar o bem ou só vai entregar a mercadoria em janeiro. Então está obedecendo ao prazo contratual, então devemos escrever em restos a pagar não processados, ok? Aí vocês devem estar se perguntando: professor, se a administração não tiver mais interesse, nós podemos cancelar esse resto a pagar? Sim, como nós falamos, a edição, tá, a validade deles vale por 1 ano e 6 meses, ou seja, 1 ano e meio após a inscrição. Mas tem uma exceção, tá, em que não se pode cancelar os restos a pagar não processados. No caso, são 3 exceções, tá? As despesas, tá, com a saúde, tá? Por mais que a execução não tenha começado após a inscrição, em momento algum pode se cancelar. As despesas com educação na fonte 12, tá? Também não se pode cancelar, tá, pessoal? E as despesas com projeto de desenvolvimento e crescimento também não se pode cancelar, tá, pessoal? Então, estas são as características de restos a pagar. Então, que fique bem claro, pessoal, não existe despesa sem prévio empenho. Em momento algum na administração pública podemos realizar uma despesa sem que seja empenhada. Ou seja, eu não posso, de repente, o fornecedor não pode chegar com uma nota fiscal da data de 15 de março e o empenho acontecer no 17 de março. Opa, já houve um lapso de tempo de 2 dias. Ou seja, a despesa aconteceu antes de ser empenhada. Eu não posso ter uma nota fiscal do dia 15
tá? E um empenho do dia 17. Eu não posso fazer isso. Então nós temos que ter bastante cuidado com esse lapso de tempo. Primeiro, o empenho. Ou seja, o artigo 36 da 4.320 é bem claro. Não existe despesa sem o seu prévio empenho. Tá? Então ele deixa bem claro quanto a isso. Nós temos que ter bastante cuidado. Vamos lá, vamos recapitular o que nós vimos na aula de hoje. A classificação de restos a pagar. O conceito, restos a pagar, são as despesas empenhadas, mas que não foram pagas dentro do exercício financeiro. Ou seja, tudo aquilo que eu empenhei, mas não consegui realizar o pagamento dentro do exercício. Então, isso são restos a pagar. Vamos à sua classificação. Os processados e os não processados. Restos a pagar processados são aquelas despesas que foram empenhadas, o fornecedor entregou para a administração pública o serviço, entregou o bem ou produto, contudo, a administração não fez o pagamento, ou seja, não realizou o pagamento, ou seja, passou pela fase da liquidação, mas não chegou à fase do pagamento. Então, restos a pagar processados. Restos a pagar não processados são aqueles restos, aquelas despesas em que foram empenhadas, contudo, o fornecedor não entregou o bem, o fornecedor não entregou o serviço, não prestou o serviço e a administração ela vai escrever restos a pagar não processados, obedecendo aqueles critérios que nós vimos anteriormente. Ok, meus queridos? Prazo prescricional, os dois, 5 anos. Tá? Validade de restos a pagar processados, 5 anos. Validade de restos a pagar não processados, 1 ano e meio. Tá, meus queridos? Então, essa aqui foi uma rápida explanação sobre este assunto de restos a pagar, processados e não processados. Lembrando, pessoal, sempre tem que estar fazendo leitura, sempre nós temos que estar acompanhando o nosso material de apoio, porque ele te dá um subsídio para o melhor entendimento. Tá? E quando a gente começa a falar em despesa, que tem que empenhar, e quando não consegue pagar, o que acontece, em que se transforma, certo? Então, obrigado, tá? Pela nossa aula de hoje. No nosso próximo encontro, nós vamos tratar sobre despesas de exercícios anteriores. Até lá, meus queridos, um forte abraço.